Se dissessem que a minha rotina matinal teria música clássica, eu não acreditaria. Para mim isso seria inimaginável. Oi! Bem, eu sou uma pessoa que gosta muito de música, mas nunca equacionei na minha vida escutar, por exemplo, música clássica. Eu não tenho um único estilo de música, eu não tenho isso, eu não sei se tu tens. E isso significa que eu escuto tudo que agrade os meus ouvidos. Mas com a música clássica, não se passava nada. Até que, eu não sei, quando nós estamos a mudar de vida ou quando chegamos numa fase da nossa vida, começamos a tomar decisões que, sei lá, talvez nunca tomaríamos. Ainda não encontrei um nome para isso. Mas sim, num determinado momento da minha vida, num momento em que eu queria fazer coisas de uma forma diferente, testar coisas diferentes, eu decidi que iria começar por escutar música clássica. Por quê? Porque eu estava à procura de uma rotina que fosse, que enchesse, que preenchesse não só o meu coração, mas também que fosse benéfica para a minha mente, para o meu cérebro, que trouxesse aquela leveza, que trouxesse aquela paz. E prontos, percebi que música clássica tem lá os seus benefícios. E o que é que eu fiz? Eu comecei primeiro por ir para o Spotify e pesquisar sobre todos aqueles compositores da época erudita, ou sei lá como é que chamam, mas dos tempos antigos. E fiz uma playlist no Spotify. Comecei a escutar, mas sinceramente falando, foi um sacrilégio, aquilo foi um sacrifício, nada entrava, eu estava a forçar aquilo, nada entrava. Quase desisti. Até que encontrei no YouTube, aqui nessa plataforma, um short de um professor de música, já não lembro qual é o nome, que explicava como escutar música clássica. E na verdade o processo tinha que ser faseado. Primeiro, entender quais são os instrumentos em que eu gostava, se era violino, se era um piano ou um violoncelo. Bem, e depois escolher um compositor, estudar sobre a vida do compositor e as suas composições, entender um pouco, entrar mais no mundo daquele compositor para entender um pouco mais ou encontrar esse gosto pela música. E aí eu comecei por Vivaldi. Eu entrei, pesquisei no Google sobre Vivaldi. Era um padre, mas ele não não dava, poucas vezes ele deu missa porque dizia estar doente com asma, mas também foi uma confusão na altura porque os seus oponentes diziam que não, que ele estava a fingir, etc. Mas a verdade é que ele gostava de música. E eu comecei, só que o Vivaldi, ele toca em violino. As músicas, no tempo dele, tocavam mais violino e outros instrumentos. Enfim, eu comecei com ele e escutei as músicas mais famosas dele, que deram mais certo, que é as quatro estações, mas o que me tocou mesmo foi o inverno, né? Aquela coisa meio melancólica, meio caótica, dos frios, dos ventos rasgando. Eu tive que ler todas essas coisas. E sem me aperceber, eu comecei a gostar das músicas, da música clássica. Eu fui escutando pela manhã aquelas músicas enquanto fazia o meu journaling, enquanto preenchia o meu caderno e tentava entender como é que eu estava. Eu escutava várias vezes a música clássica e aquilo começou a ficar normal na minha vida, até que me encontrei a escutar outros compositores sem precisar passar por essa fase mais faseada de investigação, de entrar mais a fundo. E eu percebi que, uau, afinal, essa verdade era superficial, não é que música clássica é chata. Eu não tinha conhecimento suficiente, eu não tinha mergulhado de cara para entender como é que essa música funciona. E eu me apaixonei por música clássica, agora eu gosto mais de músicas que tenham violino e um piano mais calminho para escutar de manhã. Comecei a escutar outros compositores, como eu disse, o Bach e outros que tem por aí. Pronto, eu não sei pronunciar muito bem os nomes, então não vou pronunciar para não ter que falar algo que não se entende. E sim, esse foi o processo que na verdade quebrou essa verdade superficial. Porque eu mergulhei nisso e percebi que não tem nada de chato. E hoje
Eu não consigo acordar sem escutar a música clássica, ou melhor, eu acordo, não é que eu não consigo acordar, eu acordo, acho que você me entendeu. Eu acordo e começo meu dia assim, bem calminho, a escutar música clássica. Essa foi a verdade. E eu começo a imaginar quantas verdades superficiais nós temos. Comigo foi música clássica, mas certamente que eu tenho muitas outras verdades superficiais. Por exemplo, porque eu sou assim, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo ler livros difíceis, eu não consigo ler livros de filosofia. Sei lá, eu acho que até um dos próximos desafios que eu gostaria de me colocar é mesmo ler livros de filosofia, assim, que dizem que são bem difíceis. Alguma coisa vai sair, tipo, é sempre bom, é sempre bom tentar forçar ou desafiar um pouco o nosso cérebro com essas coisas que nós achamos que são difíceis. E se calhar essa dificuldade é só uma verdade superficial. Eu gostaria de me colocar num desafio desses para entender sobre alguns livros de filosofia ou um outro tipo de livro que talvez eu não iria ler em condições normais de temperatura e pressão. Mas aí tá, às vezes não é só uma verdade superficial, às vezes é a nossa verdade. Mas como diferenciar uma verdade superficial e uma verdade que não seja necessariamente superficial? Bem, num dia eu estava a conversar com minha prima e ela me disse que não gostava de abacate. Meu Deus, eu fiz uma cara de não gostar de abacate. Será que existe alguém que não gosta de abacate no mundo? Isso eu com os meus preconceitos, né? Porque muitas vezes as verdades superficiais vêm cheias de preconceitos que nós criamos para nós, que nos criam essa resistência de viver algo único. E ela disse isso, eu simplesmente não gosto de abacate, nem tolero o cheiro. Até aí isso já é bem exagerado, foi o que eu pensei. Mas então ela foi contando, eu dei um tempinho e ela foi contando que, porque as pessoas não acreditavam, porque ela viu minha reação, as pessoas também não acreditavam. E uma vez ela estava com umas primas e ela contou isso, também tiveram a mesma reação, tipo, what? Como assim não gostar de... Pera, essa coisa deve ser muito psicológica, acho que ela deve estar a inventar. E o que é que elas fizeram? Sem falar para essa minha prima, elas pegaram um abacate, fizeram um batido com banana, laranja, várias frutas. Colocaram um bocadinho só de abacate, não colocaram assim todo o pedaço de abacate, só colocaram um bocadinho. E foram dar ela. Serviram-lhe, esse batido está muito nice, experimenta lá e não sei o que, esse batido está bom. Ela experimentou o batido e ela ficou assim, tipo, E elas, o que foi? Ela, aqui tem alguma coisa que não está bem. O batido está bom, mas alguma coisa não está bem e não me caiu bem. Eu não tomaria mais. Então, ela perguntou, o que é que vocês colocaram aqui? Então, ela disse, nós colocamos laranja, tem banana e um bocadinho de abacate. Ela disse, então é isso. Foi aí que as minhas primas entenderam que não, isso não é psicológico, ela não está a inventar, é a verdade dela. Ela não suporta realmente isso. E se calhar seja isso, por que ela teve, e até ela disse que ela teve para ela até essa experiência como algo muito bom, porque isso mostrou para ela que ela não está a fingir também, que não é nada psicológico. Porque ela depois também ficou, como todo mundo, ficava com uma cara estranha. Ela ficou a pensar, uau, será que realmente é verdade que eu não gosto dessa fruta? E se calhar seja isso que nós devamos fazer. Não temos como entender se essa verdade é mesmo superficial ou é nossa verdade mais profunda, se não experimentarmos. A experimentação é uma ferramenta. Eu não entenderia que a música clássica não é chata se eu não tivesse experimentado escutá-la. Então, se puderes fazer isso, experimenta as coisas antes de fechar-se numa verdade absoluta. Dê esse espaço para a experimentação, dê esse espaço para entender se realmente essa verdade é uma verdade realmente profunda ou é uma verdade superficial. Quebrar verdades superficiais faz-nos viver coisas únicas, experiências que nunca pensamos na vida, experiências que nos enchem de alegria, que enchem o nosso coração e fazem-nos ter uma vida mais leve, transformam-nos por dentro e até podem nos transformar por fora. Então, tentar entender sobre a verdade, ser superficial ou não, experimentando, é a melhor coisa que nós podemos fazer para não nos fecharmos totalmente às experiências fantásticas que temos para viver, que deveríamos viver, que vão mudar alguma coisa na nossa vida. Sem nos esquecermos que
existem nossas verdades, que essas talvez nunca serão necessariamente quebradas, que nós temos que aprender a lidar com elas. Se gostou desse vídeo, deixe ficar um gostei, inscreva-se nesse canal, ativa o sininho e